Olá pessoal, estamos de volta aos nossos vídeos para continuar o assunto relacionado às propriedades da água. Neste vídeo de hoje a gente vai abordar os temas relacionados à coesão, à adesão e à tensão superficial e de que forma isso impacta as relações hídricas ou absorção de água, o movimento de água dentro da planta. Antes de mais nada, é preciso definir o que significa cada um desses temas. Outra coisa que eu quero deixar claro é que vocês podem complementar esse vídeo com outros vídeos disponíveis na internet. Então, sempre que você observar a presença de um link no nosso slide, são links de vídeos relacionados àquele tema e que é bem interessante que vocês possam assisti-los e que pode ajudar bastante para dirimir algumas dúvidas que faltem ou que não fiquem bem esclarecidas no nosso vídeo. Bom, voltando ao assunto então, o primeiro item é a definição de coesão. Então, se a gente lembrar da estrutura da molécula de água, conforme a gente definiu e explicou na aula passada, as moléculas de água são formadas por íon oxigênio e dois íons de hidrogênio. Em razão da eletronegatividade muito alta do oxigênio, são formadas cargas parciais positivas no hidrogênio e negativas no oxigênio, e essas cargas fazem com que as moléculas de água se atraiam, criando as pontes de hidrogênio. Essa atração mútua e forte entre as moléculas de água a gente chama de coesão. Portanto, em função das pontes de hidrogênio e da atração dessas moléculas de água, já que essas pontes de hidrogênio são uma atração eletrostática entre as cargas parciais formadas, a gente observa o fenômeno da coesão. Esta atração vai gerar o que a gente chama de alta tensão superficial. Se você imaginar a superfície de um líquido, vamos ver essa figura aqui. A ação dele com a atmosfera ou com o ar, então se a gente pensar aqui, essa superfície existem moléculas de água se atraindo entre si, e essa atração na superfície ela acaba sendo muito mais forte do que na região central da bolha, dessa bolha de água, porque ela é maior entre as moléculas de água do que entre a água e o ar, certo? E isso explica a tensão superficial, é como se fosse uma película criada ali na região de interface da água com o ar. A energia necessária para aumentar a superfície de uma interface líquido, gás líquido, é a definição da tensão superficial. Normalmente, as unidades de tensão superficial são joule por metro quadrado ou newton por metro, que são unidades equivalentes. Mas o que causa então essa tensão superficial? Então, novamente voltando aqui à nossa explicação. A gente tem aqui a bolha, demonstrando a tensão superficial de uma gota de água, mas isso acontece, por exemplo, num copo d'água, num lago, não é isso? Numa piscina. E as atrações entre as moléculas de água vizinhas naquela região de superfície, naquela interface com o ar, são muito maiores do que entre essas moléculas de água e o próprio ar. E as moléculas, então, são atraídas para dentro da gota. Isso resulta no que a gente observa na natureza, na formação de gotas esféricas, e a gente tem observado também os insetos flutuando ou caminhando sobre a água. Então a gente vai ver um vídeo de uma aranha andando sobre a água, e o que explica isso é justamente a tensão superficial. Ok? Bom, o próximo item que a gente vai definir é a adesão.
adesão é a atração da água com uma fase sólida. Por exemplo, uma superfície de parede celular, uma superfície de xilema, que é um tecido condutor de água nas plantas, ou uma superfície de um tubo de vidro ou de um capilar de vidro, certo? E graças a essas características, então, adesão superficial, a gente observa o fenômeno da capilaridade. Bom, aqui, antes da gente falar sobre a capilaridade, a gente vai observar um vídeo de uma aranha, na verdade não é um inseto, né? Andando. A gente pode ver claramente que ela está em cima da água, que ela não afunda. E a gente observa isso por várias vezes na natureza. É muito fácil observar esse fenômeno. Tá para vocês depois esse vídeo aqui, a gente está como se fosse uma fotografia. Perceber claramente o movimento da aranha na superfície da água, que é explicado pela tensão superficial. Bom, a gente tem alguns valores de tensão superficial. O valor da tensão superficial na água ela é bem maior do que outros líquidos, dá para a gente ver. Ela é maior que o fenol, do que o etanol, do que a gelatina. E essa é uma medida feita a 20 graus Celsius. Outro que outra figura mostra, bolha de gás dentro de um líquido. Normalmente o formato é arredondado. E isso acontece devido à tensão superficial, né? Formato esférico ali, certo? A tensão superficial, então, atua de forma tangencial à superfície da interface gás-líquido. A resultante dessa tensão será direcionada, levando à compressão da bolha, certo? E aí a gente observa esses fenômenos na natureza facilmente, né? A gente sabe que dentro dos líquidos, dentro da água, por exemplo, tem ar dissolvido em pequenas, em microgotículas, que a gente às vezes nem observa, a não ser em alguns casos especiais. Outro ponto importante também é o que explica o fenômeno, que vai nos ajudar a explicar o fenômeno da capilaridade. A gente tem duas situações. A primeira situação é o formato de uma bolha de água dependendo da superfície que ela está em contato, certo? Quando essa bolha tem um ângulo maior que 90 graus em relação a essa superfície, isso acontece geralmente em superfícies hidrofílicas, que a água consegue ter atração por elas, certo? Quando esse ângulo é superior a 90 graus, acontece em superfícies hidrofóbicas, né? Então a atração é menor e aí a gota fica mais arredondada. A gente observa também num capilar, num tubo. O que é um capilar? É um tubo bem fino, às vezes do diâmetro de um fio de cabelo. Neste exemplo, a gente aumentou isso em escala para conseguir observar e que você também pode complementar o exemplo assistindo esse vídeo. É muito fácil de entender também. A gente tem duas situações. Uma da água interagindo com o capilar, substâncias diferentes. Bom, o que a gente observa aqui? Vamos lembrar então. Coesão é a atração mútua entre moléculas de água. A adesão é a atração
entre uma molécula de água e uma superfície, por exemplo, aí um capilar, mas no caso das plantas seria um xilema, e em razão dessa atração, pode observar aqui, da adesão, dessa atração entre a água e a molécula e a superfície sólida ser maior do que a coesão, a gente observa a formação dessa região aqui. A gente vê aqui, ó, certo? Convexa. E aí, essa atração entre a água e a superfície sólida, que no caso é um capilar, é maior do que a coesão, acaba formando essa região convexa. Bom, e aí também é resultado também da tensão superficial. Lembrando que a tensão superficial, nessa região que eu marquei em vermelho, a atração das moléculas de água entre si acaba sendo maior. No caso do mercúrio, essa região é côncava, porque a atração entre moléculas de mercúrio é maior do que entre as moléculas de mercúrio e a superfície. Graças a essa questão aqui, ó, a atração entre moléculas de água e a superfície sólida, é que a gente observa o fenômeno da capilaridade. Então a água se movimenta subindo no capilar, porque a água vai sendo atraída para aquela superfície sólida e devido à região de tensão superficial da água. E a gente observa isso na natureza, o movimento de uma coluna de água de um capilar. E aí a gente transferindo esse conhecimento para as plantas, a gente consegue entender que às vezes a água consegue subir num capilar sozinha, né? Sem nenhuma força ali. Aqui a gente tem alguns exemplos que a gente pode observar esse fenômeno. Neste primeiro exemplo, são com duas regiões, na verdade, dois copos conectados por um papel toalha. A experiência está bem descrita aqui nesses dois vídeos, você vai poder acompanhar perfeitamente, tá? Então, o que acontece aqui nessa experiência aqui? Esse copo vai estar cheio com um corante, com água. Você vai observar a coluna de água subir pelo papel toalha, graças ao fenômeno da capilaridade, que é resultado das forças de adesão e da tensão superficial, certo? E ele vai se movimentando de forma espontânea para o outro copo. Então, esse fenômeno da adesão e, consequentemente, da capilaridade explica isso aí. Isso também pode ser observado numa outra experiência. Botões de rosa numa solução com corante, porque o corante para facilitar a visualização. Se você colocar só água, você não vai observar. E graças ao fenômeno da capilaridade, pensando aqui nessa estrutura vegetal, lá os vasos de condução, o xilema principalmente, a água que está aqui nessa região com corante vai se movimentar na região das pétalas, graças novamente ao fenômeno da capilaridade, que é resultado das características de adesão, coesão e tensão superficial da água. Outro fenômeno que a gente pode observar, e antes da gente comentar, eu queria só fazer uma observação em relação às unidades que esse quadro nos traz aqui. Normalmente, a pressão, a unidade de pressão de água, ela vem na forma de Pascal, megapascal. Significa isso? A pressão é força sobre área. Um Pascal quer dizer que é 1 Newton por metro quadrado. Ou energia sobre volume, é 1 joule por metro cúbico. Lembrando que Newton é 1 kg por metro quadrado por segundo. Então, as unidades de pressão mais comuns que vocês podem observar vão ser M, que é a atmosfera. Lembrando que uma atmosfera equivale
de libras por polegada quadrada. Então, quando você vai ao posto de gasolina, por exemplo, encher o pneu do carro, da moto ou da bicicleta, você coloca lá 30 libras. Aquele valor significa 30 libras por polegada quadrada, certo? E um ATM é 14,7 libras por polegada quadrada. Esse mesmo ATM, uma atmosfera, corresponde a 760 milímetros de Hg ao nível do mar na latitude 45, que é o mesmo que 1,03 bar, ou o mesmo que 0,1013 megapascal, certo? Então, para a gente fazer uma conversão, 0,9 atm. Só que a gente tem algumas referências. O pneu de um carro, quando, por exemplo, você vai encher o pneu do carro num posto, você vai colocar lá em torno de 30 libras, que dá aproximadamente 0,2 megapascal. Se você for encher um pneu de uma bicicleta com 50 libras ou 60 libras, né, vai dar mais ou menos 0,4 megapascal. O encanamento da nossa casa trabalha com a pressão de 0,2 a 0,3 megapascal. E se você mergulhar 5 metros numa piscina, ou num lago, ou no rio, você vai ter uma pressão de 0,05 megapascal. Só para você ter ideia das dimensões. Bom, voltando aqui então à nossa experiência, seringa encher de água e fizer uma pressão no sentido de empurrar a seringa, a gente está criando uma pressão hidrostática positiva. Se a gente pegar essa mesma seringa e ao invés de empurrar esse êmbolo da seringa acima, a gente puxar o êmbolo, a gente está criando uma pressão hidrostática negativa. Se a gente continuar fazendo muita força, as microbolhas que estão dissolvidas dentro desse líquido, ou o gás que está dissolvido, ela vai se expandir, vai se unir, até o momento que vai criar uma bolha maior e o que resulta no fenômeno da cavitação. Geralmente, o fenômeno da cavitação acontece com pressões negativas de menos 20 megapascal. Isso acontece na natureza. E quando isso acontece no interior do xilema ali, o fluxo de água para. A gente pode observar esse fenômeno também, que é um fenômeno negativo, quando acontece um bombeamento de água. Então, se entra ar dentro de uma bomba, em razão da cavitação, o processo de bombeamento para. Acontece também nas plantas. Então, aquela coluna de água que subiria pelo xilema, pelo xilema que está no tronco até as folhas, se houver cavitação, aquele processo de transporte para. Certo? Ok? Bom, nossa aula termina aqui e até a próxima aula.